No meio do oceano, o corpo de uma mulher cai na água, flutuando por alguns segundos antes de abrir os seus olhos em pânico. De repente, o Brandon acorda e percebe que foi tudo um pesadelo. Ele trabalha como guarda-costas da filha do governador, que se chama Eva, e vem lidando com uma culpa internalizada desde que falhou em proteger a mãe dela. O Brandon e a Eva chegaram ao aeroporto, onde a Eva encontra seus amigos Jack e Kyle. Eles vão fazer uma viagem juntos e os rapazes não estão felizes que o Brandon também estava vindo. Mas a Eva explica que o pai dela não teria permitido que ela viesse sem segurança. Assim que embarcam no avião, a Eva e os rapazes sentam-se no fundo para terem mais privacidade. A Eva não pode deixar de notar que é estranho um voo ter tão poucos passageiros. Depois da decolagem, o avião sacode um pouco, mas é considerado normal. Momentos depois, o avião começa a sacudir de novo e o motor pode ser visto superaquecendo. O piloto explica aos passageiros que acidentalmente eles atingiram alguns pássaros e que não há com o que se preocupar. No entanto, logo o avião começa a tremer de novo e o motor pega fogo. Nesse momento, o piloto pede para todos apertarem os cintos de segurança, e enquanto todos começam a temer por suas vidas, uma parte do motor se quebra e voa para atingir o lado do avião, matando um passageiro. A rachadura na parede causa uma mudança de pressão e tudo começa a voar ou tremer dentro do avião, com todas as malas caindo e atingindo as pessoas na cabeça. Os passageiros que não prenderam os cintos de segurança são empurrados para fora dos seus assentos e lançados pelo avião, mesmo que tentem segurar nas mãos de outras pessoas. Em apenas alguns segundos, uma parede explode e cria um enorme buraco no lado do avião, fazendo com que a maioria das pessoas fossem jogadas para suas mortes. O Brandon tenta segurar um homem que estava flutuando ali, mas o vento é muito forte e o cara também é levado. Outro cara tenta se segurar nos assentos. No entanto, o metal não consegue segurar por muito tempo e os poucos assentos caem com o cara ainda neles. Uma comissária de bordo tenta ajudar um cara que estava prestes a cair, apenas para acabar caindo com ele. Depois de perder a maioria dos seus passageiros, o avião começa a cair em grande velocidade no oceano, onde a água imediatamente começa a inundá-lo. Enquanto Brandon é esfaqueado por um pedaço de metal, os assentos são empurrados para frente pelo impacto, matando muitos passageiros esmagados. O avião afunda por alguns minutos e eventualmente para quando fica preso no fundo do mar. Graças ao avião estar preso em um ângulo certo, uma comporta de ar se forma na parte de trás. Então a Eva e seus amigos, mais o comissário de bordo, Danilo, estão vivos. No entanto, Kyle tem ossos quebrados no braço. O grupo encara a água, preocupados com os barulhos estranhos que eles estavam ouvindo. De repente, o Brandon aparece trazendo a Rosa e a sua avó Mardy para a área segura. A Mardy estava inconsciente, então Danilo começa a fazer compressões torácicas e depois de alguns minutos, a Mardy acorda. Então a Rosa pergunta sobre o seu avô e o Brandon tem que dizer a ela e a Mardy que infelizmente ele não resistiu. O grupo começa a entrar em pânico, então Brandon assume imediatamente a liderança para acalmar a todos. A comporta de ar significa que eles estão seguros por enquanto, então eles precisam se manter calmos e esperar os socorristas encontrá-los. A Eva verifica o seu telefone, mas não há nenhum tipo de sinal ali embaixo. Ela aponta que há um buraco no avião que eles deveriam nadar para fora, mas o Brandon explica que suas chances de sobreviver assim são bem baixas. Então, eles devem ficar e esperar. O Danilo informa que os pilotos devem ter pedido ajuda antes do acidente, então a ajuda deve estar a caminho. Depois o Brandon explica que eles deveriam ter oxigênio de reserva apenas por precaução. E o Danilo diz que o avião tem 2 tanques na parte de trás para emergências, mas quando ele verifica, encontra eles vazio. Nesse momento, a Mardy lembra que um dos passageiros tinha um tanque de oxigênio médico, então Brandon se voluntaria para mergulhar e encontrá-lo. Antes de sair, a Mardy pede a ele para trazer o chapéu do seu marido, e o Brandon mergulha e nada pelo corredor enquanto verifica os passageiros que morreram nos seus assentos. Ele encontra o chapéu do marido e o pega, sem notar algo nadando perto da janela. Em seguida ele encontra o tanque de oxigênio e o pega também. Antes de verificar o buraco, ele decide nadar mais para procurar mais alguma coisa que ele pudesse levar. Para o seu choque, ele é atacado repentinamente por um tubarão que entra pelo buraco. A criatura imediatamente morde o Brandon e ele luta contra ela, tentando o melhor para conseguir sobreviver. Enquanto isso, o grupo fica bem preocupado ao ver ondulações na água indicando que algo estava acontecendo. De repente, as ondulações desapareceram e o Brandon ressurge, dizendo aos outros para ficarem para trás, enquanto revela algumas feridas graves no seu corpo. Ofegante, ele entrega aos outros o tanque de oxigênio e o chapéu antes de pedir desculpas a Eva. Então ele é arrastado de volta para a água e o grupo vê o rabo do tubarão aparecer enquanto a criatura devora o pobre homem. Aterrorizados, o grupo se afasta para se esconder na área dos funcionários e concorda que devem continuar esperando. Como Brandon disse,
Então, a Marge se oferece para cuidar do braço do Kyle, explicando que costumava ser enfermeira durante a guerra, e foi assim que conheceu seu marido. O Kyle grita de dor quando a Marge recoloca o osso no lugar, e usando algumas revistas grossas e bandagens, ela improvisa matá-la. Do lado de fora, um helicóptero estava voando perto da área em busca do avião caído. Eles têm ordens prioritárias porque sabe que a filha do governador estava entre as vítimas, mas, por enquanto, não conseguem ver nada. Voltando aos sobreviventes, eles escutam alguns rangidos e o avião se move por alguns segundos, indicando que pode cair novamente a qualquer momento. O Jed estava começando a ficar muito negativo e o Danilo abre o tanque de oxigênio que o Brandon recuperou. Nesse momento, eles conseguem ver a água ficando vermelha e os ruídos os fazem perceber que os tubarões entraram para comer os corpos afogados. De repente, o avião sacode um pouco e eles conseguem ver os tubarões nadando perto da sua janela, batendo em partes aleatórias do avião enquanto se moviam. A Rosa estava ficando muito assustada e a Eva diz a ela para não se preocupar porque ela estava certa de que eles serão resgatados. No entanto, o helicóptero ainda não encontrou nada e não tem muito combustível restante. O grupo acompanha o nível da água e calcula que ainda tem cerca de 3 horas ou 4 antes que a água alcance a parte de trás. No entanto, eles também continuam ouvindo o metal rangendo e percebem que a água estava vazando pelo teto, então não podem ter certeza se o avião vai aguentar tanto tempo. De repente o avião começa a cair, deslizando por vários minutos, fazendo uma série de rochas caírem até que ficam presos novamente. Felizmente o grupo se segura e ninguém se machuca, mas esse novo ângulo estava fazendo com que o nível de água dentro do avião suba mais rápido. Como obviamente o leito do mar não é tão sólido quanto pensavam, o grupo concorda que não tem escolha a não ser nadar para fora do avião. Eles precisarão encontrar alguma forma de distrair os tubarões, e a Rosa diz que aprendeu na escola que os tubarões não gostam de bolhas. Ainda há o problema de conseguir segurar a respiração por tanto tempo, e o Kyle de repente lembra de algo. Alguns passageiros estavam viajando com equipamentos de mergulho, e o Danilo explica que essas coisas estão no compartimento de bagagem e há uma escotilha que lhes daria acesso. No entanto, os tanques de oxigênio provavelmente estavam vazios, caso contrário, não teriam sido permitidos entrar no avião. A Eva pensa que o resto do equipamento de mergulho ainda pode ser bem útil, mas o Jed estava muito pessimista. Então a Eva finge que precisa fazer xixi e se esconde no banheiro, onde desaba ao escutar o avião rangendo. Quando ela sai, a Eva diz a Rosa que estava tudo bem ter medo. Do lado de fora, o helicóptero tem apenas 15 minutos de combustível restantes, e nesse momento, eles finalmente encontram partes do avião flutuando. Então, 2 mergulhadores pulam na água para começar a busca. Não demora muito para encontrarem um avião, e assim que se aproximam, o grupo começa a fazer gestos na janela. Um dos mergulhadores nada em direção ao buraco, enquanto o outro se aproxima da janela para dizer aos sobreviventes que estava tudo bem agora. De repente o tubarão aparece atrás dele e ele não percebe, então o grupo tenta avisá-lo. O mergulhador se vira e não vê nada, mas quando olha para o avião novamente, é puxado para trás pelo tubarão e morto. Depois de ouvirem muitos barulhos acima do avião, o grupo olha pela janela e vê a perna do mergulhador flutuando. Lembrando do outro mergulhador, os sobreviventes verificam o corredor, mas ninguém aparece. Então assumem que o cara também estava morto. Do lado de fora, o helicóptero estava quase sem combustível, então não tem escolha a não ser sair. Pelo menos eles têm coordenadas e o backup já estava a caminho. Voltando aos sobreviventes, a Eva aponta que se o outro mergulhador estiver morto, eles poderiam pegar o seu tanque de oxigênio. Ela olha debaixo da água e percebe uma sombra, mas não pode ter certeza. Jed tenta dar uma olhada mais de perto, ficando em pé nos assentos, apenas para escorregar e cair na água. O grupo se preocupa porque não pode vê-lo, mas logo aparece rindo porque estava pregando uma peça neles. No entanto, ele não sai a tempo e o tubarão logo o encontra, pegando com a sua boca gigante. Enquanto Jed luta contra o tubarão, o grupo se aproxima para agarrar o seu braço e puxá-lo, conseguindo afastar o tubarão e levá-lo para segurança. Infelizmente, eles descobrem que o Jed estava sem uma perna. Então a Marge faz a Rosa ficar atrás da cortina enquanto ela cuida do ferimento. Usando alguns cintos de segurança, a Marge faz um torniquete para parar o sangramento, e o Jed chora por perceber que não vai ser mais capaz de participar de mais triatlos. Ainda determinada a sair de lá, a Eva se voluntaria para procurar o equipamento de mergulho. O Danilo abre a escotilha e eles descobrem que o compartimento de bagagem também estava inundado, mas a Eva mergulha mesmo assim. Com um sinalizador, ela olha ao redor da área, sem perceber que algo mais estava nadando atrás das malas.
Eventualmente, ela encontra o equipamento de mergulho, apenas para ser surpreendida por um polvo ao mesmo tempo em que o sinalizador se apaga. Os outros começam a ficar preocupados quando não conseguem ver mais luz, mas felizmente logo a Eva retorna com o equipamento. O grupo abre as bolsas e encontra trajes de mergulho e máscaras, mas há apenas 4. Nesse momento eles escutam algo batendo no avião e correm para verificar a janela, mas nenhum mergulhador estava por perto, então deve ter sido algum tubarão. Quando se viram novamente, o Jed estava morto. A Eva estava desesperada tentando fazer compressões torácicas, mas a Marge a puxa para trás, fazendo-a ver a verdade. De repente, o avião desliza de novo, mas dessa vez para rapidamente porque a cabine quebra e age como uma âncora. A água estava subindo mais rápido, então eles precisam sair rápido daqui. Lembrando do fato engraçado da Rosa, eles planejam usar os pequenos cilindros de oxigênio das máscaras de emergência para assustar os tubarões. Ainda há a questão de nadar tal distância, e o Kyle desaba confessando o acidente de infância que o deixou traumatizado e o tornou um mau nadador. No entanto, com as palavras de apoio da Eva e da Rosa, ele concorda em tentar, então a Eva reúne todas as máscaras de oxigênio que consegue encontrar sem ir muito a fundo na água. Os tubarões ainda estão batendo no avião e o teto estava começando a rachar. O grupo começa a se trocar e a Marge se oferece para ser a única sem traje, porque na sua idade só atrasaria todo mundo de qualquer maneira. Depois de se despedirem do Jed, os sobreviventes entram na água, percebendo que o avião estava começando lentamente a deslizar novamente. De repente, a cabine termina de quebrar e cai no abismo, o que significa que o avião também vai cair. A Marge pede a Eva para ir primeiro e levar a Rosa com ela. As meninas começam a nadar pelo corredor, apenas para encontrá-lo bloqueado por um tubarão. Então elas abrem imediatamente um cilindro de oxigênio para afastá-lo. Uma vez que o caminho estava liberado, elas continuam se movendo, e logo Kyle e Danilo também se juntam a elas. A Marge observa os jovens irem embora enquanto a água sobe dentro do avião e sabe que não vai conseguir fazer nada, então fica para trás e espera se reunir com seu marido. Nesse momento, Kyle entra em pânico e nada de volta para colocar a cabeça para fora no pequeno bolso de ar restante. O Danilo tenta voltar para ele, mas de repente um tubarão sai do compartimento de bagagem e ataca o Kyle, o devorando em segundos. O Danilo, aterrorizado, nada para se encontrar com a Rosa e a Eva, que encontram o mergulhador morto e pegam o seu tanque para poderem encher os seus pulmões. Então a Eva envia a Rosa e o Danilo pelo buraco com o tanque, mas quando está prestes a sair também, um tubarão bloqueia o seu caminho. A Eva nada de volta e congela. O tubarão entra sem percebê-la. No entanto, a cauda dele bate na sua máscara. A Eva descobre que mais tubarões estão passando pelo buraco, então começa a nadar para frente. Nesse momento, o avião começa a cair mais rápido e a pressão da água a impede de se mover. Mas felizmente a Eva se agarra aos assentos e consegue sair pelo buraco da frente pouco antes do avião cair no abismo. Agora, a Eva começa a nadar até a superfície, no entanto ela logo fica sem ar e desmaia. Seu corpo obviamente para de nadar, mas felizmente os flutuadores a empurram para cima e assim que ela alcança a superfície, ela respira e acorda imediatamente. A Eva entra em pânico quando não vê os outros, mas nesse momento os helicópteros aparecem e finalmente a retiram da água. Danilo e Rosa já foram resgatados, e quando a Rosa pergunta sobre a sua avó, a Eva dá a ela a triste notícia. Como um último adeus aos seus avós, a Rosa joga o seu amado bichinho de pelúcia na água antes de cair no sono, nos abraços da Eva, e então tudo é finalizado.